Depois da repercussão da selfie feita por uma brasileira muito parecida com a atual primeira-dama Janja, de modo que até a Globo teve que fazer aquele trabalho de assessoria de imprensa, né, como muitos chamam, um esclarecimento dizendo: é fake que Janja não teria resistido e feito uma selfie com Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou mais um dia no Rio de Janeiro, depois da chegada ao estado na quarta-feira, né, depois de passar o Réveillon em Alagoas. Nesta sexta, ele compartilhou alguns momentos com brasileiros. E ele legendou: Vila Histórica de Mambucaba, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 2024, praia, 1h30 da tarde, né, ele por ali, aproveitando, caminhando, né, alguns momentos que ele teve ao longo do dia desta sexta-feira. Os populares aproveitaram, né, para fazer fotos, selfie, cumprimentar o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele caminhando tranquilamente. Também apoiadores compartilharam momentos do ex-presidente durante uma parada em um ponto de lanche, ali um açaí, né, em Areal, Angra dos Reis, legendou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tranquilamente chegando nesse ponto de parada, lancheria ali, né? Depois faz selfie, dá atenção a populares, e em um outro vídeo ele já está aproveitando, sentado tranquilamente ali também, e o povo não dá sossego, chega junto, né? Aí o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que deve passar os próximos dias em Angra dos Reis, dizem que ficará por ali até o final do mês de janeiro. Enquanto ele faz essas participações com populares, selfie, as redes sociais são inundadas com vídeos, outros pensam que tem que fazer alguma coisa. Jair Bolsonaro estaria muito tranquilo em meio ao povo, população dando aquele apoio. Estariam preparando então o cenário para a prisão de Jair Bolsonaro? Não é novidade que a receptividade dada pelos brasileiros ao ex-presidente tem tirado o sossego de muitos interessados em terminar com a carreira política do ex-presidente. Inelegível, ele já está perante a justiça, mas não perante o povo brasileiro. As múltiplas tentativas não foram convincentes perante grande parte da opinião pública, que não concorda em ter Jair Bolsonaro inelegível por uma reunião, enquanto muitos estão soltos depois de terem sido condenados em múltiplas instâncias por crimes graves de corrupção contra o erário público. Agora, uma nova ameaça surge. Gilmar Mendes, ministro do STF, mandou a PGR reavaliar omissões de Bolsonaro na pandemia. Pouco antes do recesso, o ministro Gilmar Mendes instruiu a Procuradoria-Geral da República, PGR, a reavaliar as omissões do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que ele, chama de omissões, durante a pandemia de Covid-19. A decisão abre a oportunidade para Paulo Gonet, procurador-geral indicado por Lula, identificar o que é possível dizer que foram crimes de Bolsonaro e ex-auxiliares na gestão da pandemia. Caso opte por iniciar uma investigação para incriminar o ex-presidente, talvez com segundas intenções, alguém poderia dizer, querem levá-lo à prisão? Será a intenção? Ao ordenar a análise da PGR, Gilmar Mendes lembra a Gonet que já declarou a invalidade absoluta do primeiro parecer do Ministério Público Federal que isentou Bolsonaro de investigação. Então, aí fica um grande ponto de interrogação. Mas não foi o próprio Gilmar Mendes, STF e companhia que limitaram as ações do ex-presidente, transferindo responsabilidades para estados? O ministro Gilmar Mendes também defende taxativamente o vínculo do ex-presidente com o episódio do 8 de janeiro. Ele afirmou que a responsabilidade política do presidente Bolsonaro é clara, segundo ele, no episódio de invasões às sedes do Congresso, Supremo e Presidência após o segundo turno das eleições. A fala de Gilmar Mendes se junta a uma outra que, agora, observando aqui a repercussão na internet, vejo
que Lula diz que ataques antes do 8 de janeiro, aquele dia dos incêndios nos ônibus, 12 de dezembro de 2022, segundo Lula, havia pacto entre o ex-presidente, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e as polícias. Faz uma gravíssima acusação e terá que provar isso, né? Porque implica em uma série de processos a partir do próprio governador Ibanez Rocha do Distrito Federal, a partir do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e também das polícias. Diz que havia um conluio entre Bolsonaro, Ibanez e a polícia naquele dia 12 de dezembro de 2022, antes ainda do 8 de janeiro. Lula diz isso, está em destaque, vai dar o que falar nas próximas horas, está no O Globo, uma entrevista que o atual presidente deu e faz essas acusações que são, evidentemente, partindo do presidente da República, gravíssimas. E tem que ter provas quanto a isso. E se não tiver? É um grande questionamento. Parece que os pontos estão sendo conectados para que, num futuro muito breve, uma eventual prisão de Jair Bolsonaro seja declarada. O objetivo? Inflamar a opinião pública contra Bolsonaro. Será que isso dará certo? Agora, daqui até a passagem do 8 de janeiro, imprensa como Rede Globo, falando absolutamente só nisso. Mídias do governo e as redes aí que estão sofrendo ataques agora por conta do caso Choquei, né? Redes ligadas à esquerda, trabalhando intensamente para relembrar eventualmente 8 de janeiro e jogar toda a culpa em Jair Bolsonaro. Ocorre que a fala de Gilmar Mendes entra em choque com a fala do atual ministro da Defesa de Lula. Como assim? Veja por quê. O ministro da Defesa de Lula, José Múcio Monteiro, afirmou que as manifestações ocorridas em Brasília em 8 de janeiro do ano passado não constituíram um golpe contra o governo. Em entrevista ao jornal O Globo, ele destacou que as Forças Armadas não tinham a intenção de promover um golpe militar, embora admitisse que algumas pessoas dentro da instituição pudessem ter essa vontade. Múcio Monteiro comparou a situação a um jogador indisciplinado em uma equipe de futebol, afirmando que, embora houvesse vontades individuais, a falta de liderança impediu a materialização de um golpe. O ministro reforçou que as pessoas presentes na Praça dos Três Poderes eram senhoras, crianças, rapazes e moças, negando que houvesse uma liderança para negociar. E mais ainda, sem armas. Olha, gente, pelo jeito, Múcio tem bem mais juízo do que muitos dentro e fora do governo. Só que seus aliados dentro do próprio governo Lula não gostaram do que disse o ministro. É que o deputado federal Lindenberg Farias, PT, Rio de Janeiro, que é conhecido como companheiro de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, expressou descontentamento com a entrevista do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ao jornal O Globo, abordando as manifestações de 8 de janeiro. O desejável era que ele culpasse imediatamente Jair Bolsonaro como líder do 8 de janeiro. Ocorre que o ministro Múcio destacou a ausência de um líder na tentativa de um golpe. Lindenberg questionou a declaração, considerando-a quase uma anistia prévia aos envolvidos no 8 de janeiro, sobretudo a Jair Bolsonaro, que nem no Brasil estava. E quanto a essas questões, o próprio ministro da Corte, Alexandre de Moraes, falou que ele é uma das vítimas aí, que o pessoal do 8 de janeiro desejava atacá-lo e tal. E desse modo, o jornalista Alexandre Garcia comentou se, com essa afirmação do próprio ministro da Corte, isso não torna ele suspeito de julgar casos envolvendo os integrantes do 8 de janeiro. Afinal de contas, ele é uma vítima, né? Se tem acusações e tal. Outros, no entanto, também lembraram, simples, falaram que queriam atacar dessa forma o ministro da Corte.
Mas aí, por que ele não fez algo, ou não fizeram algo, quando apareceu um cidadão, um indivíduo, um criminoso, segurando a cabeça de Bolsonaro na mão? Aquelas imagens lá, enquanto Bolsonaro era presidente. Você não lembra disso? Pois é, várias